Bem-vindo ao Mais Fertilidade Talks, um videocast e podcast sobre saúde reprodutiva da Associação Portuguesa de Fertilidade com o apoio da Merck. Olá, bem-vindos ao segundo videocast e podcast Mais Fertilidade Talks da Associação Portuguesa de Fertilidade. Vamos estar à conversa sobre a investigação ao serviço da procriação medicamente assistida com a professora doutora Teresa Almeida Santos. É médica, ginecologista obstetra e tem dedicado grande parte da sua carreira profissional à área da saúde reprodutiva no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra. A professora doutora Teresa Almeida Santos é uma das referências a nível nacional desta área da saúde reprodutiva e recentemente foi homenageada com a medalha de serviço distinto do Ministério da Saúde. Parabéns, professora, por este reconhecimento, que não é o primeiro, já não é a primeira vez que a professora é reconhecida. Em 2015, a Sociedade Portuguesa de Ginecologia atribuiu-lhe o Prémio de Investigação, sendo o tema a investigação ao serviço da PMA. Quer partilhar um bocadinho connosco o que tem feito nesta área da investigação? Olá Joana, boa tarde, é um prazer estar aqui convosco. Sim, posso partilhar, até porque a investigação é aquilo que alimenta os meus dias. Gosto efetivamente muito do trabalho clínico, gosto muito de estar com os pacientes, de tentar resolver os seus problemas de fertilidade, mas tenho a consciência que tenho que fazer mais do que isso. Tenho que tentar encontrar respostas que ainda não existem. E por isso tenho dedicado efetivamente muito tempo, eu e enfim, a equipa que lidero no Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, à investigação de algumas questões que estão ainda mal esclarecidas no âmbito da fertilidade. Desde logo, posso dizer que a minha tese de doutoramento, em 2003, se dedicou a estudar os desfechos desfavoráveis. Normalmente as pessoas gostam de relatar as coisas que correm bem. Eu tentei estudar porque é que alguns óvulos não fecundavam in vitro. E, portanto, começou por aí, começou ainda nos anos 90, este trabalho, tentar perceber porque é que bons óvulos e bons espermatozoides, quando colocados em contacto num bom meio de cultura, não davam embriões. E, portanto, depois disto, a investigação evoluiu noutros sentidos. Enfim, aliás, devo dizer que este meu estudo, enfim, falsa modéstia vai ser-me perdoada, este meu estudo que foi publicado em 2003 é dos trabalhos mais citados atualmente e hoje, em 2023, portanto, 20 anos depois, continuo na mesma senda a tentar estudar a qualidade dos gametas, quer dos óvulos, quer dos espermatozoides. Portanto, 20 anos depois, naturalmente trilhando outros caminhos, continuamos a tentar perceber porque é que os mecanismos fisiológicos da fecundação por vezes não funcionam aparentemente com boa qualidade de gametas masculinos e femininos. De facto, hoje em dia estudamos a qualidade espermática. Aliás, temos um grupo forte que tem vindo a estudar ao longo dos anos, nunca deixou de estudar, nomeadamente estudando os contaminantes ambientais, a influência dos estilos de vida, a influência de medicação como antidepressivos. Estamos a estudar tudo isso na área dos espermatozoides, mas paralelamente temos vindo a estudar também a forma de tentar diagnosticar e melhorar a qualidade dos ovócitos de mulheres mais velhas. Porque este é um problema que nos preocupa, as mulheres engravidam cada vez mais tarde e, de facto, a qualidade ovocitária diminui com a idade da mulher. E, portanto, neste momento, e com o patrocínio da Merck, enfim, que aproveito para agradecer, temos em estado, enfim, já relativamente avançado, um projeto que visa estudar a importância de moléculas que podem, de alguma forma, rejuvenescer os ovócitos in vitro. Portanto, espero que possa haver alguns resultados encorajadores dentro de pouco tempo. E, naturalmente, há outro tipo de investigação, também na área da preservação da fertilidade, de que também, enfim, que também me dediquei desde 2010, no sentido de, enfim, tentar melhorar a longevidade dos transplantes de tecido ovárico criopreservados para permitir às mulheres jovens com doença oncológica terem filhos mais tarde com os seus próprios gametas. Espetacular, especialmente este estudo que há pouco estava a dizer, não é? Vai ser muito revolucionário, porque realmente a mulher hoje em dia pensa na questão da maternidade cada vez mais tarde. Sabemos que também às vezes não há aquele conhecimento de que a partir dos 35 a fertilidade começa, pronto, a diminuir, não é? E realmente esse estudo vai ser muito, muito revolucionário. Qual o impacto destas investigações para a população?
É preciso clarificar que estas investigações demoram anos a fazer-se e que os resultados nem sempre são aplicáveis na clínica, até porque nem todas as questões de investigação vão dar o resultado que nós esperamos no início. Mas é importante que esta investigação, que chamamos de fundamental, porque lida com moléculas e com células, possa de facto traduzir-se numa aplicação clínica, nem que seja 20 anos depois. E efetivamente tenho tido essa preocupação da investigação que tenho liderado, primeiro, de me centrar em questões muito concretas, nomeadamente nesse estudo que estamos agora a fazer de tentativa de rejuvenescimento ou de melhoria da qualidade ovocitária. A ideia é testar algumas moléculas que nós sabemos que estão implicadas em processos de envelhecimento celular, para ver se, quando colocadas nos meios de cultura em fecundação in vitro, permitem ter melhores taxas de fecundação e desenvolvimento embrionário. Portanto, se conseguirmos, e estamos neste momento a fazer um estudo randomizado, portanto um ensaio clínico, se conseguirmos demonstrar que as mulheres em cujo meio de cultura na fecundação in vitro foi colocada uma molécula, por exemplo, que é o resveratrol, que é uma molécula que existe no vinho tinto, ou uma outra molécula que existe nas maçãs, se isso der melhores resultados, seguramente depois passaremos a aplicar na clínica. Isto às vezes não se vê muito, porque não é um comprimido que se dê às pessoas, mas é alguma coisa que permite no laboratório melhorar os resultados. Pronto, isso também era aqui mais uma das minhas questões, que é este estudo, estas investigações, não é, que depois têm resultados muito interessantes. Os outros centros de PMA, ou as outras equipas, ou quem trabalha a questão aqui da infertilidade, vai aplicar essas técnicas depois nos seus centros, ou isto também é um trabalho que demora anos até realmente as equipas aplicarem os resultados daquela investigação? A experiência que eu tenho é que todas as equipas que trabalham em PMA têm vontade de melhorar os resultados. E, portanto, às vezes até de forma empírica e muitas vezes até sem evidência científica, se preconiza a utilização de algumas moléculas com o sentido de tentar melhorar os resultados. Moléculas ou mudanças de estilo de vida ou prática, enfim, de tratamentos de medicina chinesa ou de relaxamento, porque efetivamente temos uma pressão enorme para melhorar os resultados. E, portanto, se há evidência científica de que a utilização de um determinado suplemento no meio de cultura melhora os resultados, e se isso for naturalmente validado pela comunidade científica, não tenho dúvida nenhuma que as pessoas, não sendo caro ainda por cima, que vão seguramente utilizar. Enfim, nós temos assistido ao longo dos anos a várias modas, digamos assim, desde a utilização de suplementos de antioxidantes, da utilização de moléculas como algumas que se usam para o tratamento de diabetes para melhorar os resultados nos ovários poliquísticos. Agora a moda é a melatonina. Portanto, nós vamos muito atrás dessas potenciais terapêuticas que às vezes têm um efeito pequenino, mas qualquer efeito pequenino, desde que não seja contraproducente ou deletério, pode ser positivo, não é? É importante. E depois estas investigações, onde é que são apresentadas? É só nas jornadas, nas conferências internacionais, nacionais? Como é que as equipas podem ir acompanhando? As equipas e até quem é mais curioso também por esta questão da investigação, e até os próprios pacientes ou pessoas que estejam a passar por uma jornada de infertilidade e que realmente queiram ler sobre o que é feito, como é que isto é disponibilizado? Por isso, se cá vamos por parte à classe médica e depois para o público em geral. Bom, na classe médica é pelos canais normais que têm a ver com a publicação em revistas com a revisão por pares. É a forma de validar qualquer trabalho científico. Portanto, qualquer equipa de investigação produz resultados e publica em revistas que são, que são credíveis e em que há revisores que avaliam a qualidade do trabalho. Portanto, esse é o objetivo de qualquer investigador, é publicar nas melhores revistas. Mas depois há que naturalmente transpor este conhecimento também para os médicos que se calhar não leem tantas revistas científicas e para o público em geral, porque são de facto os destinatários desse trabalho. Isso é feito através de congressos, naturalmente, e aqui podia dar-lhe o exemplo da preservação da fertilidade. Como sabe, iniciei esta cruzada em 2010 e foi uma cruzada, enfim, a defender alguma coisa de que as pessoas, para a qual as pessoas olhavam assim com alguma
até com desdém, mas vêm aqui agora prometer falsas expectativas, dar ilusões aos jovens com cancro. Isto foi difícil, foi uma cruzada difícil. Como é que conseguimos que hoje se fale quase a todos os doentes oncológicos em idade reprodutiva da possibilidade de infertilidade e de preservação da fertilidade? Indo às reuniões dos serviços de oncologia, a todos os congressos, seminários de oncologia, de reprodução medicamente assistida, de infertilidade, fazendo reuniões conjuntas entre os especialistas da medicina da reprodução e da oncologia, naturalmente utilizando as ferramentas digitais, os sites, enfim, que também hoje em dia qualquer pessoa, quando tem um problema, vai ao Google e acaba por encontrar alguma informação que depois lhe permite seguir uma determinada via e encontrar informação mais detalhada e mais personalizada. Portanto, é isto, temos que utilizar todos os meios ao nosso dispor para que a informação chegue onde tem que chegar, que é aos potenciais candidatos a utilizarem o resultado da investigação. E sente que a investigação que fazemos a nível nacional que serve de indicador para melhorar as políticas de saúde reprodutiva? Menos do que seria desejável. Estas investigações depois também chegam aos, digamos que à classe política? Chegam, mas eu diria que os nossos políticos estão mais preocupados com gerir recursos do que propriamente com incorporar os resultados da investigação na prática médica. Até porque muitas vezes os resultados da investigação significam mais despesa. Mas sim, os resultados estão disponíveis. Enfim, poderia trazer aqui, por exemplo, a campanha Cuida da Tua Fertilidade, que desenvolvi, só para contar uma história, que desenvolvi enquanto fui presidente da Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução. Portanto, tentámos chamar a atenção do público em geral para 4 fatores de risco de infertilidade. Isso destinava-se a jovens, portanto era a idade, o peso corporal, o consumo de tabaco e o consumo de bebidas alcoólicas. 4 fatores que podem prejudicar a fertilidade. Construímos uma campanha e fui apresentá-la à Direção-Geral de Saúde. Na altura, o Diretor-Geral de Saúde era o Dr. Francisco Jorge. Apresentei-lhe a campanha, ficou muito interessado. Logo chamou várias pessoas para ele próprio comunicar aquilo que eu lhe tinha dito. E a resposta que obtive foi: mas nós não temos dinheiro. Ao que eu respondi: mas eu não venho pedir dinheiro. Eu só venho apresentar-vos isto porque se acharem que faz sentido e se quiserem, enfim, dar o vosso patrocínio técnico e científico, isso para nós naturalmente que será muito importante e dará credibilidade à campanha. Portanto, sim, os decisores políticos interessam-se quando a mensagem é bem veiculada, ele chega lá, mas depois tem este problema de ter recursos que são escassos ou que não chegam para todas as solicitações. Portanto, há que definir prioridades. Exato, e estes recursos muitas das vezes são financeiros. Sim. Como é que se consegue fazer estas investigações? Ou seja, como é que vocês, equipas, têm financiamento? Porque o Estado, ou o Ministério da Saúde, ou a Direção-Geral da Saúde, não vos dá, não é, nenhuma verba, não vos dá financiamento. Ou estou errada? Não, está certa. Fazer investigação em reprodução medicamente assistida, em fertilidade, é difícil. É preciso equipas muito dedicadas, que dediquem o seu tempo livre, portanto, fora da atividade assistencial a que são obrigados à investigação, porque não há tempo protegido no horário dos médicos para a investigação, mesmo num hospital universitário não há. Claro que informalmente às vezes conseguimos, enfim, disponibilizar algum tempo, mas eu devo dizer que as pessoas que trabalham no meu grupo fazem a investigação depois das 6 da tarde e ao fim de semana. Porque de facto têm que assegurar as urgências, as consultas, as técnicas. Portanto, com muita dedicação. Mas, por outro lado, isto também permite selecionar que quem está na investigação são aqueles que realmente gostam e que se querem dedicar. Porque, exatamente, pelo que me está a dizer, é uma dedicação e uma entrega muito grande. Não é? Porque nós já sabemos que trabalhar 8 horas ou mesmo 6 horas ou 7 é exigente. A área da saúde, então, é mesmo uma área muito, muito exigente. Quanto mais depois terminar um horário de trabalho e ainda continuar para investigação. Realmente tem de ser mesmo quem quer muito contribuir e, de facto, o que eu tenho sentido e das pessoas que tenho cruzado, as pessoas, os médicos com que tenho cruzado ao longo também aqui do meu trabalho na área da infertilidade, é que é uma entrega muito, muito grande. Tem que ser. Mas naturalmente não chega, não basta a entrega. É preciso também
comprar reagentes, no mínimo. E, portanto, é preciso algum dinheiro e, naturalmente, aí há mecanismos de financiamento, enfim, concursos competitivos. A indústria farmacêutica também é habitualmente chamada a contribuir e, com alguma generosidade, devo dizer, tem contribuído para os nossos projetos, nomeadamente, uma vez mais refiro, porque é de justiça que o diga, a Merck tem tido, de facto, um papel muito importante na estimulação da investigação científica no serviço e no grupo em que estou empenhada, mas igualmente, enfim, há outro tipo de instituições que podem ajudar, nomeadamente a FCT. Nós também candidatamos projetos à FCT, portanto temos bolseiros de doutoramento que efetivamente têm bolsas da FCT que lhes permitem então ter o seu tempo dedicado. Esses não são habitualmente os médicos, são os biólogos ou técnicos superiores de saúde, que também necessitamos nas equipas, porque as equipas não são feitas só de médicos, aliás, são feitas muito mais de outros técnicos do que de médicos. São equipas multidisciplinares. Sim, são equipas multidisciplinares. Enfim, nós fazemos questão de ter médicos a pôr a mão na massa e a mexer nos gametas e nos óvulos e nas culturas, até porque isso lhes permite outra coisa, que é perceber muito melhor depois os resultados do laboratório na PMA. Isto é uma experiência que eu própria tenho. Eu devo dizer que eu comecei no laboratório. Eu fui a primeira pessoa a fazer ICSIS em Coimbra e era médica e treinei com ovócitos de vaca que vinha buscar a Santarém e que levava para Coimbra num tubinho no bolso das calças de ganga para estarem quentinhos. Chegava a Coimbra e fazia a microinjeção, e foi assim que começou a microinjeção em Coimbra. Isto, que hoje parece ridículo, e mais, tinha que fabricar os instrumentos, porque não havia, hoje compramos os instrumentos feitos. Na altura tínhamos que partir de capilares de vidro, estirá-los com uma microforja, limá-los com o fogo, para depois poder fazer a ICSI. Portanto, eram tardes inteiras, vinha a Santarém de manhã, trazia os óvulos, à tarde fabricava as ferramentas e ao final da tarde fazia a microinjeção. Isto hoje é impensável. Isto é história. Mas hoje nada é assim. Mas isto para dizer o quê? Que efetivamente temos que ter também noção, e o facto de os médicos estarem envolvidos nestas equipas multidisciplinares e irem para o laboratório lhes permite um know-how que é muito importante depois para avaliar os resultados e para discutir os resultados com embriologistas. E só assim é que se podem melhorar, de facto, os outcomes e enfim, os resultados das técnicas que prestamos aos nossos casais. Engraçado que a professora estava pronta a falar dessas histórias e eu estava a pensar, realmente, o conhecimento que tem e conhecimento também da evolução da PMA, porque acompanhou a vida da PMA. Sim, são não é? 30 anos. Começou, são 30 anos. É porque a lei nem sequer tem 30 anos. Começou a fazer a procriação medicamente assistida muito antes de nós termos uma lei, não é? Que a lei só vem em 2006. Portanto, quando estava a falar de anos 90, eu estava a pensar... espetacular no Tô sentido... velha. Não, é conhecimento, não é? Porque realmente agora quando olha, não é? Tem aqui uma perspectiva da evolução que a PMA tem tido ao longo dos anos e a nível nacional. Contudo, ainda há muito para fazer. Sim. O caminho é grande, é longo e é importante. Enfim. Mas também, isso que estava a dizer, e já agora volto atrás, de facto, eu comecei na PMA quando comecei o meu internato, em 1992. Portanto, 7 anos depois de ter nascido a primeira criança em Portugal. E por isso, de facto, são muitos anos. São muitos anos que me permitem agora ter uma perspectiva diferente, estar à vontade para poder tomar decisões, ter a liberdade de poder escolher os caminhos para onde quero seguir e, sobretudo, e essa é a minha grande responsabilidade, até enquanto professora universitária, mas também enquanto líder de uma equipa, estimular os mais novos para continuarem este caminho, porque hoje o caminho é mais fácil. Hoje não é preciso ir a Santarém com um tubinho nas calças, porque hoje há incubadoras de transporte, os ovócitos chegam lá, muito mais recursos. E, portanto, se há mais recursos, temos a obrigação de produzir mais resultados. Isso tem que ser dito. E já que falamos em haver mais recursos, estes recursos também pode ser informação, não é? Ou plataformas onde nós podemos pesquisar. Recentemente, a Associação Portuguesa de Fertilidade, a Sociedade Portuguesa de Medicina da Reprodução e a Merck, nós realizamos um estudo que é o que sabem os portugueses sobre a infertilidade e preservação da fertilidade. E temos aqui alguns dados que eu sei que a professora também teve a oportunidade de ver o estudo.
mas que não deixam de ser curiosos. Eu começava aqui por um dos temas que eu sei que a professora também já fez uma investigação, que é a questão da antimulariana, não é? Continuamos a ter mulheres que desconhecem a possibilidade de fazer esta análise e até mesmo para que é que serve. Obrigada, Joana. Essa é uma pergunta que me dá particular prazer responder e vou tentar ser muito clara. Nós temos, efetivamente, a possibilidade de dosear no sangue das mulheres uma hormona, a hormona antimulariana, que nos dá uma ideia sobre o número de folículos que elas ainda têm nos ovários. Isto tem havido muitos estudos, uns que apontam para uma grande utilidade da hormona antimulariana na previsão da reserva ovárica, da longevidade reprodutiva, outros dizem que não é tanto assim. E, portanto, é importante clarificar o que é consensual hoje relativamente a uma hormona que pode ser doseada numa amostra de sangue em qualquer dia do ciclo, a qualquer hora e que custa 20 ou 30 euros. Essa hormona permite-nos, de facto, saber se nos ovários daquela mulher, com aquela idade, independentemente da idade, há ainda ou não uma grande reserva de óvulos. Portanto, se ela tem ou não muito tempo para poder ter uma gravidez. Isto a hormona permite-nos dizer. Não nos permite quantificar, mas permite-nos, de facto, balizar as expectativas da vida reprodutiva de uma mulher. Isto é, uma mulher que aos 30 anos tem uma hormona antimulariana abaixo do percentil 10 para a sua idade, seguramente não pode esperar até aos 35 ou até aos 37 para engravidar. Por outro lado, se essa mulher aos 30 anos tem uma hormona antimulariana baixa, no percentil 5, se tentar engravidar nessa altura ou no ano seguinte, provavelmente vai conseguir. Portanto, é preciso saber interpretar os resultados e devolver às mulheres a informação correta. Portanto, um bom valor da hormona antimulariana não é igual a vou conseguir uma gravidez. É igual a não tenho algum tempo para tentar conseguir uma gravidez. Por outro lado, um valor da hormona antimulariana muito baixo para a idade é seguramente um semáforo cor de laranja para aquela mulher dizer, atenção, se pretende efetivamente uma gravidez, não posso esperar 4 ou 5 anos. Ou então tenho que fazer alguma coisa no sentido de criopreservar os meus ovócitos. Claro, ou seja, é um excelente indicador, não é? Para a mulher pensar aqui um bocadinho na questão da maternidade. É exatamente, é o que temos, é mais um indicador, mas é um indicador que permite de facto pôr as coisas em perspectiva. E isto é importante, não diz tem 20%, ou pode esperar 10 anos, ou pode esperar 5 anos, mas diz, atenção que não pode esperar. E isso é uma mensagem muito importante, porque as pessoas, a partir dessa informação, que habitualmente nem sabem que existe, podem efetivamente repensar as suas prioridades, eventualmente, ou tomar algumas iniciativas no sentido de assegurar que têm ovócitos criopreservados para um projeto de parentalidade que possa vir a ser mais tardio, mas acho que é uma ferramenta muito poderosa e, de facto, por isso tenho tentado perceber como é que o doseamento da hormona antimulariana modifica o comportamento das pessoas. Enfim, fiz já alguns estudos em população teoricamente tem um nível de literacia elevado, estou a falar de estudantes universitários, particularmente estudantes da área da medicina e das ciências da saúde, a quem se ofereceu a possibilidade, efetivamente, de fazerem um doseamento da hormona antimulariana e uma ecografia para avaliar o número de folículos que tinham nos ovários e, em face disso, depois, um aconselhamento reprodutivo individual, dizer-lhes sim, estejam à vontade, não há, neste momento, nada que aponte no sentido de vir a ter um problema de infertilidade, ou, atenção, que se calhar é melhor, enfim, repensarem as vossas vidas, repensarem as vossas prioridades. E esses resultados foram... Os resultados foram muito interessantes porque em mulheres jovens a idade média rondava os 26 anos, portanto estamos a falar de estudantes de doutoramento também e por isso idades um pouco mais tardias, havia mulheres com 28, 30 anos, 20% destas mulheres sem qualquer sintoma tinham uma reserva ovárica diminuída, o que é assustador. E algumas enverdaram mesmo pela criopreservação do ovócitos, tal era a diminuição da reserva. Mas para além disso, detectámos situações de teratomas do ovário, de tumores de endometriose, situações que as pessoas desconheciam. Portanto, valeu a pena, valeu seguramente. Desconheciam e que se calhar só iam ter conhecimento quando pensassem em engravidar. Ou seja, estamos a falar de 26 anos, por aí, não é? Que se calhar quando pensassem uns 35 ou
36 era quando iam ter o primeiro contacto com esta realidade que tiveram aos 26, portanto, dá aqui tempo, não é? Da pessoa também perspectivar um bocadinho o futuro e trabalhar aqui um bocadinho, digamos que na prevenção. Exatamente, a ideia é essa, conhecimento é poder. E aqui também. Sem dúvida. Há também um grande desconhecimento sobre a idade da mulher em que a sua fertilidade apresenta um potencial máximo, com 11,5% a dizerem que é aos 30 anos. Quando é e o que significa em termos de concepção? Bom, nós não sabemos exatamente quando é que é o potencial máximo de fertilidade, mas sabemos que os níveis máximos da hormona antimoriana se atingem entre os 23 e os 25. E também sabemos que esta é claramente a idade em que as taxas de fecundidade são mais elevadas. Podemos dizer então que é ali o período ou a idade mais fértil de uma mulher? Sim, entre os 23 e os 25 anos. O que não significa que aos 30 a probabilidade de gravidez não seja ainda muito boa, se não houver efetivamente nada que possa contribuir para que haja algum obstáculo à gravidez. O que nós assistimos hoje é que as pessoas não tentam uma gravidez, ou não querem, não desejam uma gravidez, na maioria antes dos 30, não é? A idade média ao nascimento do primeiro filho é superior a 30 anos. Neste momento em Portugal 30,6, salvo erro. Nos anos 60 era 25 anos. Portanto, temos aqui, de facto, uma tendência para adiar a primeira gravidez e para adiar, de facto, todas as gravidezes, uma vez que a idade média em que as pessoas têm filhos já é superior a 31 anos. E, em média, as pessoas desejam ter 2 filhos. Isto também é o resultado de um estudo que efetuei há alguns anos atrás. Os portugueses, em média, desejam ter 2 filhos, mas, efetivamente, têm 1,3. Portanto, há aqui um gap de fertilidade. Se as pessoas querem ter 2 filhos, mas só têm 1,3, nós temos aqui que perceber porque é que não têm mais filhos. O que é que lhes falta? O que é que podemos fazer para que eles possam concretizar o seu projeto de parentalidade, até porque faz muita falta ao país ter crianças e ter jovens para poder efetivamente assegurar a renovação das gerações. Nem tudo é mau neste inquérito que nós realizamos, até porque a maioria sabe o que é a infertilidade. O que é curioso é que depois, dentro da infertilidade e até mesmo de alguns recursos, há um grande desconhecimento, assim como a questão da doação de gametas. Tanto homens como mulheres não sabem o que é a doação de gametas. Como é que nós podemos melhorar isto? Ou seja, porque é que esta informação é importante e as pessoas saberem que isto é possível? Joana, este é de facto o resultado que mais me assustou neste inquérito, porque metade dos inquiridos não saber sequer o que é a doação de gametas, de facto não abona nada a favor da literacia do povo português. E este desconhecimento não é exclusivo das faixas etárias mais idosas, porque mesmo entre os 18 e os 24, entre os 25 e os 34, metade das pessoas, quer do género feminino, quer do masculino, não sabe o que é a doação de gametas. Ora, há que, de facto, fazer alguma coisa, porque as pessoas também sabem o que é infertilidade, na maioria, isso percebemos que sim, sabem que há algumas medidas que podem tomar para proteger a fertilidade, mas fala-se muito pouco de infertilidade. Eu já volto à doação de gametas, vou começar pela infertilidade. Fala-se muito pouco. E aqui há uma grande responsabilidade dos médicos, porque este estudo, e aliás vem corroborar os resultados do estudo anterior que nós publicámos em 2015, mostram que não se fala disso nas consultas médicas. Portanto, nós temos um país que tem uma excelente rede de planeamento familiar, de cuidados no âmbito do planeamento familiar, fruto do trabalho dos anos 60 do Dr. Albino Aroso, que agora faria 100 anos, acho que faria 100 anos amanhã, ou hoje, não sei bem, aliás vai ser homenageado. Portanto, temos o planeamento familiar a funcionar muito bem nos cuidados de saúde primários e não aproveitamos essa oportunidade para falar da outra vertente da saúde reprodutiva, que é a fertilidade e a infertilidade. Estamos a desperdiçar uma oportunidade fantástica, porque estes resultados mostram que salvo erro, 18% das pessoas é que já abordou o tema da fertilidade com o seu médico. Ora, isto não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. A fertilidade é um objetivo das pessoas. E há que salientar que foi a pessoa que tomou a iniciativa. Tomou a iniciativa, ou seja, nem foi por parte do médico. Isso também foi um dado muito, muito revelador. E que
comum aos dados que eu obtive, salvo erro, em 2013 e que publiquei em 2015. Portanto, não avançámos quase nada em 10 anos. Ou seja, não houve evolução neste sentido, não é? Eu queria só colocar-lhe aqui uma pergunta. Eu queria voltar à doação. Pois. Desculpe, força. Não, porque é importante, de facto, criar awareness e aumentar a literacia das pessoas para que a infertilidade é uma realidade que atinge 1 em cada 6 pessoas, diz a OMS. As mulheres estão a adiar os projetos de parentalidade para idades mais avançadas, fruto, naturalmente, da evolução da sociedade e a necessidade de compatibilizar uma série de projetos. Muitas delas vão precisar da doação de ovócitos, porque quando quiserem engravidar, se não tiverem tido a oportunidade de fazer alguma coisa para preservar os seus próprios ovócitos, podem deparar-se com uma situação de baixa reserva ovárica, em que efetivamente não podem conseguir uma gravidez a não ser com recurso à doação de ovócitos. E por isso é preciso que as pessoas saibam, as jovens saibam, que podem contribuir para ajudar estas pessoas que querem concretizar projetos de parentalidade, que não tiveram a oportunidade de proteger ou de preservar a sua fertilidade, podem contribuir doando os seus ovócitos. Portanto, a doação de ovócitos é um gesto altruísta que pode ser feito por mulheres entre os 18 e os 35 anos, saudáveis, sem história familiar de doenças genéticas, sem doenças sexualmente transmissíveis. É um processo que não é, digamos, cómodo, mas também não é invasivo nem muito doloroso, naturalmente que tem que ser bem explicado, mas que também tem uma vantagem. Permite a estas jovens que queiram doar os seus ovócitos terem uma avaliação da sua própria fertilidade, uma avaliação ginecológica, realizarem uma citologia do colo uterino e eventualmente tratarem algum problema que tenham, rastrearem as doenças sexualmente transmissíveis, terem uma avaliação mamária, portanto, e ainda terem uma compensação pelos incómodos causados pelo processo de doação. Portanto, 50% das jovens não saberem que isto é possível não pode ser. Elas têm que saber. Têm que saber e, naturalmente, depois tomarão as suas opções. Mas tem que se, de facto, passar esta mensagem, porque é importante para quem precisa e pode ser também uma forma de muitas jovens se sentirem úteis à sociedade e se sentirem úteis ao próximo. E isso também faz parte dos objetivos das pessoas ao longo da vida. O que é curioso é que depois temos 82,8% que dizem que é importante ter mais informação sobre estes temas e consideram que o acesso deveria ser maior nas escolas e nos cuidados de saúde primários. Concorda? Em absoluto. É aí que tem que começar tudo. É na educação que tudo começa. E, portanto, se conseguirmos sensibilizar as pessoas no ensino secundário ou até antes, na universidade, e naturalmente, isso acho que é uma obrigação do sistema de saúde, falar de infertilidade e avaliar eventuais causas futuras de infertilidade, com certeza estaremos a melhorar a resposta no futuro aos casais e às pessoas que têm problemas de fertilidade. A pergunta que há pouco eu lhe queria colocar, que sai completamente aqui do tema, mas tem de a colocar e eu acho que acho que já sei qual será a sua resposta, é realmente aqui a questão do planeamento familiar, a importância que tem e que pode ser, digamos, se calhar o primeiro contacto que o casal, a mulher ou homem, possa ter quando pensa em engravidar. Este primeiro contacto pode ser, digamos que decisivo depois numa jornada de infertilidade? Pode. Pode e não pode continuar a passar a mensagem de que está a tentar engravidar há 6 meses e não consegue. Não se preocupe, quando for de férias isso resolve-se. Isso é o stress. Não. Esta mensagem não pode continuar a passar. Os cuidados de saúde primários têm a obrigação de informar as pessoas sobre as expectativas de fertilidade, sobre a janela de fertilidade, sobre o declínio da fertilidade associada à idade, sobre as formas que existem para tentar detectar uma reserva ovárica diminuída e têm que, de facto, começar a atuar e a referenciar mais cedo. Porque não vamos estar à espera de 1 ano de relações sexuais desprotegidas para fazer um diagnóstico de infertilidade se a mulher tiver 38 ou 39 anos. Não pode ser, porque depois vai estar mais 1 ano à espera da consulta e, portanto, provavelmente nem vai ter tempo de fazer nada. E depois já não vai para o SNS, possivelmente. Exatamente. Portanto, referenciar precocemente, até porque sabemos que as listas de espera, infelizmente, são grandes, fazer o que é possível fazer a nível dos cuidados de saúde primários, uma ecografia, um doseamento antimulariano, um espermograma e referenciar tão cedo quanto possível para que as probabilidades de sucesso sejam
as maiores e para que se possa, de facto, otimizar aquele potencial de fertilidade. Professora, muito obrigada pela sua participação aqui no Mais Fertilidade Talks. Foi um momento de partilha muito importante, porque normalmente nós falamos muito da questão da procriação medicamente assistida e sinto que às vezes não se fala muito desta questão da investigação, do que é feito. Pronto, eu acredito que vocês, classe médica, não é, vão sempre acompanhando o trabalho das equipas, mas para quem nos ouve e para quem nos segue, se calhar é este tipo de informação ou este tema da investigação do que é feito, acredito que possa ser um tema ainda desconhecido. Quero agradecer mais uma vez a sua entrega e a sua dedicação realmente aqui à área da saúde reprodutiva, porque de facto é uma pessoa de referência no nosso país e, como nós falamos há pouco, é engraçado porque realmente tem acompanhado a procriação medicamente assistida, a sua evolução e sentido também todas as suas dores de crescimento, mas realmente sem investigação não há evolução e a ciência não avança. Portanto, muito obrigada pela sua presença hoje aqui connosco. Deixe-me também agradecer à Associação Portuguesa de Fertilidade o papel que tem tido na ajuda e no apoio a todas as pessoas que sofrem de infertilidade. É notável o que tem sido conseguido e naturalmente que, muito se deve a si e por isso os meus parabéns. E os meus agradecimentos também. Obrigada. A quem nos ouve ou vê, espero que tenha gostado desta edição. Já sabe que podem sempre revisitar este e outros episódios nas plataformas disponíveis. Podem ainda deixar o seu comentário, a sua sugestão ou até questão. Fique desse lado e acompanhe o nosso trabalho. Visite o nosso site apfertilidade.org e siga-nos nas nossas redes sociais. O próximo episódio também terá um convidado especial, por isso acompanhe o podcast e videocast Mais Fertilidade Talks. Até breve.